Graça e paz a todos, boa noite, bem-vindo ao nosso LexiCast, salvo engano, número 6, se eu não estiver enganado. Abrindo do meu lado esquerdo aqui o WhatsApp e também o direct para receber as perguntas de vocês, os comentários. Sejam muito bem-vindos, apertem um coraçãozinho, mandem por favor aí para os nossos amigos. Pronto, o WhatsApp é aberto, então quem quiser fazer perguntas aqui, os alunos, fiquem à vontade. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir? Tá, certinho? Mandem para mim aqui se vocês estão me ouvindo bem. A resposta aqui na verdade, pergunta aqui normalmente no WhatsApp eu deixo aberto e também o direct, tá bom, queridos? Então, se você quer fazer algum tipo de pergunta para o nosso convidado hoje, ou o nosso WhatsApp ou o nosso direct, beleza? Que bom. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Temos um convidado bastante especial hoje, eu já vou chamá-lo aqui, para a gente não perder muito tempo, porque 1 hora. Amém. Amém. Sejam bem-vindos, queridos. Pastor Zé Bruno, meu xará. Acho que entrou, mas a câmera está virada. Desvirou. Agora, desvirou. Graça e paz, querido. Boa noite. Tudo bem, Bruno? Boa noite, a paz a todos. Amém. Tudo bem aí? Graças a Deus, tudo bem. Acabei de pôr as crianças para dormir, agora tá tranquilo. Queridos, antes da gente começar o nosso papo aqui, só para introduzir, né? Eu me chamo Bruno Leão, sou aqui professor da Lexi Teologia. Normalmente, pastor, eu olho muito para o meu lado esquerdo aqui, porque eu recebo as perguntas no computador, tá? Eventuais perguntas. Então, eu olho para cá, não é falta de atenção, não, tá? Eu olho para ver as perguntas. Então, quem quiser mandar algum comentário, alguma pergunta pelo WhatsApp, os alunos podem mandar no WhatsApp e também no direct, tá? Fiquem à vontade. E agora a gente tá meio chique. O nosso LexiCast também tá lá no Spotify, para quem não consegue acompanhar sexta-noite, eu sei que é duro, vai também lá no Spotify e também no nosso canal no YouTube logo logo, tá bom? Eu não vou apresentar, acho que dispensa comentários, mas daqui a pouco ele vai se apresentar para nós, contar um pouquinho da história dele, e a gente vai bater um papo sobre evangelho, religiosidade e esse novo universo aí que a gente tem visto na rede social. Antes disso, o senhor me permite fazer uma pequena oração? Sim, mas para falar com o Senhor tem que fazer oração. Para falar comigo é você mesmo, é Zé. Tá bom, Zé. Combinado. Então vamos falar com o Senhor agora. Vamos lá. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nos apresentamos diante de Ti humildemente. Primeiro te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas. Porém, te agradecemos por tamanha misericórdia e graça sobre nós e os nossos e todos aqueles que se achegam ao Teu Filho Jesus. Nós te louvamos por esse dia, por essa semana que está se findando. Te agradecemos, nosso Criador eterno, por tudo quanto Tu tem nos concedido. Diante de Ti, nós somos gratos, porque tudo manifesta a Tua glória. Lembramos-nos agora das famílias enlutadas no Havaí, naquele grande incêndio, e pedimos o conforto do Teu Espírito Santo no coração de cada família enlutada. Nosso Criador Deus, nós Te imploramos também, nos vista como anjo, e a cada um de nós que foi dado alguma porção, nos permita, seja orando, seja enviando algum recurso, os de mais perto, os de mais longe, para que possam atender aquelas famílias. Dá-nos a graça de, nessa noite, Tu encher o nosso querido pastor e amigo Zé Bruno com palavras que sejam inspiradas pelo Espírito Santo para nos ensinar sobre o Evangelho da Sua graça e dessa maravilhosa notícia. Que essa notícia possa se achegar a todos quantos estão aqui conosco e, se não chegar diretamente, que através das pessoas que irão aprender agora, eles possam ser multiplicadores dessa boa e maravilhosa notícia. Nos abençoa com sabedoria, luz e entendimento. Cuida de nós e da nossa família, porque nós não temos força, porque esta força vem de Ti. Em nome de Jesus, amém.
Pastor, bem-vindo, Alex. É um prazer, uma honra muito grande para nós. E gostaria que o senhor contasse quem é o pastor Zé Bruno, obviamente, para os meus alunos, e qual o ministério, o que que ele faz. Eu sei que o senhor é músico também, mas conta um pouquinho para a gente do pastor Zé Bruno. Legal. Pode me chamar de Zé. Na igreja ninguém me chama de pastor, me chamam de Zé, apesar de eu ser o pastor, mas fique muito à vontade, sem muitas formalidades. Combinado. Mas fique à vontade, se quiser chamar de pastor, pode chamar também, sem problema. Eu sou vocalista da banda Resgate, compositor, já há 34 anos, pastor da Casa da Rocha, que tem 13 anos, vai fazer 14 o ano que vem, ainda tem bastante tempo. 13 anos, casado com a Blanche, desde 1991, então lá se vão 32 anos. Tenho 3 filhos, o Luca, que está casado, e ele tem 28. Aliás, faz nessa semana que vem. A Vitória tem 26 e o Guilherme tem 24. Que mais? Tenho 2 cachorros, a Lobinha e o Leno, e 2 gatos, o Lilo e o Minduim. Minduim? Torço pro Minduim, torço pro Palmeiras, graças a Deus. E acho que é isso aí. É isso aí. Foi eliminado pelo meu São Paulo. Desastres acontecem, né? Não é, foge um pouco da regra. Maravilha. Muito bem apresentado, Deus abençoe. E como é que foi? A gente percebeu já uma jornada, né, pela história que o senhor já brevemente contou. Como é que foi o encontro você, né? Como é que foi o seu encontro com o Evangelho? Foi sempre nessa. A igreja tem 14 anos, né? Pelo que você disse. Mas conta um pouquinho da sua jornada para nós. Eu me converti. Eu não me recordo bem, eu era pequeno. Eu me lembro bem o dia que eu levantei minha mão, fui à frente, ouvi a pregação do pastor Cornélio Dorta Bernardes, primeira igreja batista de Ipiranga. Aliás, ainda moro perto dela aqui até hoje. Ali eu fui para a igreja, foi 77 ou 78. O que eu tenho assim quase por certo na memória é que na Copa da Argentina eu já ia na igreja, que é 78. 78. A Meu Copa da irmão nasceu. Argentina foi 78. Então, eu sou de 66, eu devia ter 11, 12 anos de idade, por aí. E nessa igreja eu fiquei por 11 anos até os 20 e pouco. Depois eu mudei para a Igreja Batista em Carandiru, que é um bairro da Zona Norte aqui de São Paulo, porque eu conheci minha esposa, na época minha namorada, num acampamento batista em Sumaré. E lá eu fiquei mais 3, foram 14 anos na Igreja Batista. Em 91 nós casamos, em 89 começou a banda, em 91 nós casamos. Na época eu não era pastor, nada. Nós fomos para a igreja, na época a Igreja Renascer era uma igreja muito moderna, muito arejada no sentido do evangelismo, da missão, do rock, da música, e nós tínhamos a banda. E por lá eu passei 18 anos. Mas ali também começou pastorado, e nós nos desligamos de lá em 2010, né? Foram 18 anos, de 91, de metade de 91 a metade de 2010, né? No início de 2010. E aí nós começamos a Casa da Rocha, que já tem 13 anos aí. Então essa é a minha trajetória. A gente fez uma live com o Thiago Santana, ele também foi da Renascer. Tiago Santana, não... É engraçado, foi uma coincidência, amém. Foi uma coincidência engraçada, que ele também passou muito tempo na Renascer, é um ex-pentecostal, e agora, enfim, teve uma mudança muito bacana. E como é que foi essa transição? E aí eu já vou emendar uma segunda pergunta, porque saí da Igreja Renascer, que tem um estilo, eu confesso que eu vejo de longe a Casa da Rocha, desejo visitá-los, se Deus quiser, e eu percebo que é bastante diferente. O conceito teológico, a corrente teológica entre a Casa da Rocha, isso há muito à distância, né? E a Renascer,
E se você pudesse explicar para nós o que é o Evangelho, na sua opinião? Tá. Casa da Rocha é uma igreja. Eu voltei para as minhas bases. Ela é uma igreja bem batista. Voltei para a minha adolescência, né? Apesar de que eu não. Como é que eu posso dizer? Alguns dizem assim: a Igreja Casa da Rocha é uma igreja reformada. A gente tem muita coisa boa que a gente utiliza no nosso pensamento teológico do calvinismo, mas eu não sei se nós somos uma igreja reformada. Tem um puxadinho, eu digo que tem um puxadinho. A nossa tulipa falta algumas pétalas, mas está tudo bem. Mas somos uma igreja na linha das igrejas históricas, né? O Evangelho para mim, eu gosto de pensar como o grande enredo da nossa vida. O Evangelho me anuncia o que está errado com o mundo. O Evangelho está desde o Gênesis, né? O proto-evangelho já está lá no Gênesis, né? Eu sempre digo que eu só prego o Evangelho, esteja ele no Antigo ou no Novo Testamento, eu só prego o Evangelho. Tem alguma coisa errada com esse mundo. E o Evangelho me fala o que Deus fez para mudar isso, né? Também, em Cristo, né? Sua redenção, a sua obra. E também anuncia o reino de Deus, né? O seu reinado, o seu governo sobre nós. E também planta em nós o reino eterno, que ainda não está consumado, mas dentro de nós já o temos implantado pelo seu Espírito. Então a nossa vida hoje é uma vida como que um prenúncio do reino eterno, pisando ainda nesse chão e vestindo ainda essa carcaça, né? Tem muitas definições sobre o que é o Evangelho, mas eu gosto de pensar dessa forma. Ele é o anúncio da vida que Deus preparou para nós. O que deu errado, o que ele fez para dar certo, para consertar isso que nós fizemos de errado. E como isso vai se consumar. Tem muita coisa de errado no mundo, concordo. Tem muita coisa de errado na igreja. A igreja é um recorte do mundo. A igreja, a gente tem que falar qual igreja que a gente está falando. A instituição, o prédio, o ajuntamento dos discípulos do Messias, né? A denominação. Quando a gente fala igreja, é uma palavra assim que tem tantos significados, né? Então, se eu for pensar na igreja como o corpo vivo de Cristo, ele é perfeito. Se eu for pensar como um conjunto de pessoas convertidas que se reúnem no lugar, elas estão cheias de defeitos, né? Então, a igreja como corpo vivo de Cristo místico, ele é fruto da obra redentora de Cristo, né? Isso não tem problema. Mas as pessoas têm problema, né? As instituições têm problema. Os modelos de governo, ministérios. Na verdade, esse ajuntamento que nós temos é uma tentativa nossa, né? Através da obra do Espírito, dos dons que estão em nós, da vivência da sua palavra, vivenciarmos o reino como um prenúncio da eternidade ainda aqui. Mas ela está muito longe de ser perfeita no sentido de uma associação, uma agremiação. Esse é um mundo decaído, né? Esse é um mundo onde nada é perfeito. Nós não somos perfeitos, né? Perfeito. Perfeito comentário. A gente sabe que historicamente as igrejas as igrejas institucionalizadas, elas foram se segregando, colocando algumas placas e se autodenominando elas em si perfeitas. E eu gostei muito do que é difícil chamar o Senhor de você por força do hábito, não vai escapar, é força do hábito. E tem muitas pessoas que acabam levantando bandeiras institucionais e quando padecem algum tipo de problema, de algum caso na vida, se vem desligada da instituição. A minha pergunta é possível nos desligarmos desse corpo místico da igreja, dessa igreja invisível, na sua opinião, Não, ou não? não. Do corpo místico, eu acho que não. Até porque a salvação é uma dádiva da graça.
Não é um mérito que eu tenho, então não há nada que eu faça de demérito que eu perca aquilo que foi o mérito de Cristo que me deu. Me lavou com o sangue, eu sou parte da sua igreja espalhada pela terra, né? Igreja é o nome é o nome do grupo de pessoas espalhado pela terra que foram lavados pelo sangue. Então isso é a igreja de Deus. Então, agora, das igrejas locais, das instituições, das denominações, isso sim, isso é uma escolha, né? Isso é uma escolha do bairro, da afinidade, da teologia, do ajuntamento onde a gente está, né? Desse é possível. Mas do corpo místico, na sua opinião, não? Na minha opinião, não. Até porque, por qual motivo eu seria abraçado pela graça de Efésios capítulo 2, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Por que ele tiraria esse dom de mim? Porque eu cometi algum pecado? Mas ele já sabia disso desde a eternidade. Ele me salvou não porque eu era perfeito, nem porque eu prometi não pecar, mas porque, e nem porque eu sou bom, mas porque ele é bom. Então, a perda da salvação, o desligamento desse corpo místico é uma discussão longa, acadêmica, né? Mas eu prefiro olhar para a graça de Deus, a dádiva da salvação, apesar da gente discutir um pouco que está em Hebreus capítulo 4, ok, a gente pode discutir um pouco aquilo. Mas é algo de uma consciência muito petrificada, né? Cauterizada. Eu dizer assim, eu sei que Jesus Cristo é o Salvador, olhar para toda a minha vida, para toda a minha história e dizer, não quero mais esse Jesus, eu quero ir para o inferno, eu quero Satanás, sei lá, eu acho uma atitude. Então eu acho que não. Muito bom, resposta até diferente. Acho que respondeu 3 perguntas aqui do WhatsApp, né, meninos? Acho que tá ok. Me dê um ok no WhatsApp que se a resposta foi dada. Por quê? Essa pergunta não foi minha. Nós temos alguns alunos, e entre eles, alguns que se desligaram de determinada instituição, por uma questão ética, eu não vou abrir o nome assim em live, e se sentem fora, se sentem distante de Jesus, não se encontram, não se enxergam em ambiente algum. E eu acho que essa resposta foi dada, certo? Vinícius, me fala aí. Querido, tem uma outra pergunta aqui de uma aluna agora, que eu achei muito pertinente. Como Está um pouco confuso aqui, mas vou tentar interpretar a pergunta dela. Existem várias instituições. Como ter certeza que eu faço parte desse corpo? Ela quis dizer isso em outras palavras. A partir do momento que eu creio em Cristo e a minha vida é dele, a partir do momento que eu me percebo abraçado pela graça, me rendo a Jesus, eu sou parte desse corpo porque eu sou dele, né? Não é uma questão matemática, não há um documento assinado. Aliás, é isso que nós chamamos de fé, né? Fé é exatamente isso, né? Eu me percebo como alguém que pratico todas as minhas ações segundo a vontade do Pai que está no céu e a minha alegria é realizar a sua obra. Então, eu simplesmente creio que sou. E sei que sou, obviamente, pela palavra de Deus, né? Por aquilo que o Evangelho me diz, né? Aquele que vem até mim, de maneira alguma o lançarei fora. Poderia citar outros textos aqui. Nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, Apocalipse 13:8. Então, quanto mais eu leio o Evangelho, mais o Evangelho lê a mim, né? Quanto mais eu me percebo dele, me percebo seu. Quanto mais eu me percebo de Cristo, mais eu me percebo do outro, né? Do outro cristão, né? Não é uma questão de o prédio que eu frequento. Quando eu encontro alguém que ama a Jesus e que crê no Evangelho, que ama a sua palavra e procura viver uma vida sendo quebrantado e transformado por ele, eu encontrei ali, eu sou igreja. Nós somos do mesmo corpo.
descobrimos que somos irmãos e temos o mesmo pai, né? Então, eu não teria como dizer que você vai ter um documento assinado, mas todo o Evangelho me diz isso. Aliás, eu me percebo assim, né? Eu me percebo como de Cristo, eu não consigo me conceber fora dele, né? Eu gosto muito de pensar no reino de Deus como o ambiente da nossa existência, da nossa vida como cristãos. Então, tudo que a palavra diz cai tão dentro de mim, tão perfeitamente, a palavra do Espírito e o Espírito da palavra, e como Cristo se revela. Eu me sinto tão pertencente a Ele, né? É um déjà vu, né? Eu voltei para casa, eu encontrei o meu pai, eu encontrei a minha vida, né? Então, fora os versículos e outros tantos que a gente vai ter nas cartas de Paulo, nos próprios evangelhos, né? Que nós pertencemos a Ele. Eis que vou para o Pai, mas eu volto, vou vos preparar lugar, onde eu estiver, vocês vão estar comigo também. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai, Felipe. Vocês vão crer que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e vocês estão em mim, eu estou em vós. Aí esse pertencimento eu acho que é uma sensação natural, apesar de todos os textos que eu li, né? Então, teologicamente eu creio, e na fé, aliás, teologicamente eu entendo, na fé eu creio, e no sentimento eu me percebo. Eu sou do corpo de Cristo. Brilhante. Zé, estou conseguindo, hein? Zé, nós aprendemos ao longo da nossa vida a acreditar de uma forma. E duas mensagens aqui, que jeito bonito que ele entende, né? E vindo de quem veio os dois comentários, muito parecidos, eu entendi o que quis dizer. E também seria um comentário muito pessoal. Nós aprendemos, por exemplo, eu fui nascido e criado na Congregação Cristã no Brasil. Eu fiz teologia numa escola assembleiana. Ó, que bug. E, enfim, uma hora falei com o senhor com você no direct e contei um pouco. E as pessoas percebem a Deus e percebem o Evangelho por uma ótica aprendida, muitas vezes não sentida, às vezes teologicamente entendida, eu não sei se certo ou errado, mas muitas vezes esse sentimento de pertencimento e enxergar com essa beleza que você nos passou, não é possível, por uma forma que nos foi ensinada. Então, os dois comentários foi, que evangelho bonito que ele está falando, né? Um corpo místico que eu faço parte, que simplesmente eu sinto e entendo por ler. Mas para mim o acesso parece tão difícil, e aí eu concluo dizendo o seguinte, aproveitando a pergunta. Às vezes, da forma como nós somos criados, parece que Deus está muito longe. Parece que Cristo está muito longe, que a gente precisa de fazer muita coisa. Obviamente que a bolha Instagram, bolha YouTube, bolha internet, ela está muito óbvio. Essa questão da graça, do evangelho, da salvação por obra, da salvação pela graça e não por obras. Mas existe pessoas fora de uma bolha que isso tudo que você está nos dizendo é uma novidade que tem gente caindo da cadeira. Por mais que não pareça. Mas tem pessoas fora dessa bolha. Onde que você aprendeu esse evangelho bonito? No Evangelho, na Bíblia. Veja, se eu tivesse aqui, eu não tenho nada aqui que possa me ajudar. Imagine um gráfico, uma pizza. Uma pizza. Eu também não tenho. De pizza, sabe? Mas tudo bem, aquele gráfico de pizza. Você tem várias fatias. Imagine uma pizza com muitas fatias, isso aqui representa a sua espiritualidade. Essa pizza representa a sua espiritualidade. Dessas fatias, eu pergunto a você, quanto por cento da tua espiritualidade é formada porque você viu um vídeo no YouTube? O quanto é formado porque você ouviu o testemunho de uma pessoa? O quanto é formado porque você teve uma experiência e concluiu por você que assim deve se desenvolver a sua fé? O quanto daquilo é formado porque um amigo te disse? Porque alguém te aconselhou e disse, eu acho que é assim.
quantos por cento é formado pela música gospel que você ouviu e pelo cantor? O quanto é formado pelo podcast que você ouviu? O quanto é formado pela pregação dos pastores de um monte de vertentes diferentes de teologia você ouviu? E a pergunta crucial, qual o tamanho da fatia que é a sua vida de investigação e aplicação na leitura e no aprendizado do Evangelho? Então, quando você para observar isso, você vai perceber que muitas pessoas são de Jesus, mas elas caminham mais calcadas numa crendice popular do que de verdade numa fé em Cristo. E eu costumo dizer que o Evangelho estraga a nossa religião. Ele acaba com a nossa religião. Porque sabe quando Paulo passou na cidade de Bereia, Atos dos Apóstolos? E ele vai, prega, não tem nenhuma reação, as pessoas observam, e diz o texto que eles eram nobres, né? Mais nobres do que nas outras cidades que Paulo passou, vão investigar as escrituras, no dia seguinte voltam e dizem, legal o que você disse, Paulo, a gente foi pesquisar, e é isso mesmo que Deus falou, pode seguir que nós estamos gostando. A gente engole qualquer coisa. Você assiste um vídeo no YouTube e abraça, e aceita. Veja, você pode, muito da nossa espiritualidade, bom, eu sou um cara que gosta de ouvir pregações, então, é lógico que eu sou alimentado, vejo vídeos, vejo podcasts, ouço música, tudo isso que eu falei, tudo isso que eu disse faz parte, mas o problema é que todas essas coisas são lidas e assistidas pelas lentes do Evangelho. É ele que me diz. Para cada uma dessas situações, eu busco no Evangelho a verdade, no filtro do reino de Deus. Obviamente que a teologia ela é vasta. Você tem teólogos pentecostais, neopentecostais, teólogos sem teologia, gente que escreve livro e nunca leu nada. Você tem gente séria da reforma, você tem gente da missão, você tem linhas diferentes, calvinistas, arminianos, sei lá. A gente poderia falar tanta coisa, mas nem vem ao caso. Mas uma teologia saudável sempre vai te colocar de joelhos diante da cruz. Então, onde existem gurus, mágicas, trocas, barganhas, sabe? Onde tem uma meritocracia que governa a sua relação com Deus, isso não é evangelho. Mas eu não tenho nem como te dizer, basta você ler as palavras de Cristo, comprar uma Bíblia daquelas que tem as palavras de Jesus em vermelho, e ler só o que está em vermelho, você entendeu a vida como ela deve ser em Cristo, né? O que você está falando, para muitos, é de cair da cadeira. Tá? Tenha certeza disso. Então, e inclusive para mim foi muito bonito essa questão da pizza e, poxa, quantos de nós lemos, né? Quantos de nós estamos vendo pela ótica do próprio Evangelho? Mas tem uma pergunta muito boa aqui, é escrito o seguinte na pergunta, é sobre a música. Zé, qual a sua visão do papel da música cristã como evangelismo nos dias de hoje, em especial no rock? Então, a pergunta se você vai no show do Paul McCartney, eu acho que é isso. Mas a música na evangelização. Eu vou aproveitar essa pergunta e vou engatar outra. Eu fui habituado numa instituição que a música era uma música orquestral, né? Então, inclusive, eu toco violino e viola de arco, e para mim era muito estranho ver uma banda, né? Então, em 2016, quando eu comecei a frequentar outras igrejas, fora da assembleia, fora da congregação, inclusive fui convidado para pregar numa igreja, começou a tocar uma banda e eu falava, uau, como é diferente isso aqui. E no final eu até gostei, né? Obviamente, né, no mundo secular, vamos dizer assim, eu curto rock, né? Sempre gostei. E aí eu fui, agora para mim é comum, mas tem muita gente que só vê o sacro como música orquestrada ou como uma harpa tocando. Eu só aproveitei a pergunta de um dos seus seguidores aqui, que falou da música. Não sei se eu me fiz entender. Sim. Vamos voltar lá para Gênesis, né? Existe algum lugar na narrativa de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo
capítulo 2, verso 3, até um pouco para frente ainda. Existe alguma parte ali do Gênesis que fala da criação, do cosmos, do princípio de todas as coisas, que a gente perceba que Satanás participou da criação? Da onde veio a ideia de Deus? Veio de Deus para o homem. Foi Deus que colocou isso no coração do homem. Aliás, Eclesiastes diz que ele pôs a eternidade no coração do homem. E da onde veio a ideia da Terra, do cosmos, de desenvolver tudo que está nela? Plantas, sementes, águas, tudo que a gente cria, toda a nossa arte. Da onde veio essa capacidade? Veio de Satanás? Não, veio de Deus. Da onde veio a ideia de relacionamento com o próximo? Essa é a mulher, carne da tua carne, osso dos teus ossos, multiplica, enche a terra. Tudo isso veio de Deus. Obviamente que depois da queda, a queda tocou todas as áreas da existência humana. Então, tudo que a gente faz pode ser distorcido por Satanás. Você pode casar com uma pessoa e ter uma vida muito feliz com ela, nos moldes de um relacionamento que Deus deu ao homem, ou você pode fazer desse mesmo casamento, que é uma bênção de Deus, com amantes e com promiscuidade, e pervertê-lo. Você pode ser um professor que ensina os seus alunos com dedicação, com esmero, com honestidade, com verdade, com sinceridade, ou você pode fazer isso de maneira distorcida, tentando cooptar pensamentos, ideias, vendendo ideologias e fazendo da sua tarefa de ensinar uma prisão e fazendo reféns da sua maneira de pensar. Mas veja, o problema não é ser casado, nem ser professor. O problema é o pecado, não a atividade. Então a música, ela não é pecado, a música é só uma expressão artística. Se ela é samba, se ela é rock, se ela é música clássica, se ela é folk, se ela é pagode, seja lá o que for, ela é só música. Não existe um dó maior convertido e um dó maior pervertido. Não existe um ré salvo e um ré, sabe, profano. E as letras são palavras. A palavra amor pode significar o amor de Deus, como pode significar uma promiscuidade. Na rua, palavras são só palavras. Palavras e sons e timbres e harmonias, elas não são nada. Quem é somos nós. Nós é que podemos ser santos ou não, salvos ou não. Então, quando alguém me pergunta qual a minha visão sobre rock, é porque essa pessoa tem uma ideia de que existem coisas que foram criadas por Satanás. Então, aí nós estamos em duas religiões diferentes. Eu creio que Deus criou todas as coisas. Obviamente que o homem distorce, mas, e se quer saber se vou no show do Paul McCartney, não sei porque eu não vou estar em São Paulo. Eu quero muito ir. Já ganhei o convite, mas acho que eu não vou conseguir. Quando ele esteve aqui em 2010, eu fui. Então, mas eu não sei se eu vou conseguir dessa vez. E pode ser que seja a última que eu veja. Ele está ficando velhinho. Ah, sim. Então... Entendi. Bom, tem uma pergunta aqui, talvez de uma pessoa que também não conheça a Lexi, que é uma escola muito pequena ainda, mas eu acho importante. Eu tenho uma dificuldade, estou sendo orientado a não olhar comentário durante a live, mas eu não consigo. Que é o seguinte, parece que esse cara nunca viu o Zé pregar. Acho que é válida a resposta. Existem 3 tipos de pessoa que vocês irão encontrar na internet. A pessoa que quer ficar milionária e grandona, a pessoa que quer se encher de likes e seguidores, e a pessoa que faz esse trabalho numa sexta-noite para levar para pessoas que nunca ouviram. Então, realmente, eu estou fazendo perguntas para levar para pessoas que nunca ouviram essas palavras. Esse comentário, que talvez foi irônico, é uma pura verdade, eu queria que todos soubessem. Não é para mim essas perguntas. É para pessoas que nunca ouviram o evangelho com essa ótica e pela primeira vez escutarão, e nós estamos chique, eu falei, né? Até no Spotify nós estamos agora. Vai falar que não tem dó, como é que é? Não existe dó maior convertido ou não. Essa foi espetacular. Tem uma pergunta no WhatsApp aqui que é o seguinte. O pastor disse que... Como é que é? Não, isso aqui não dá para fazer, gente. Não, desculpa, foi mal. Peraí, eu vou para outra.
Pastor Zé Bruno, por favor, me explique melhor com relação à sua teologia. Você é um calvinista, um batista, um arminiano ou não se definiu? Achei pesada, mas, bom, vamos lá. Tem gente que se define, né? Eu entendo que a salvação é pela graça, mas eu tenho uma dificuldade de crer na eleição. Eu acredito... Se você quer saber como é que é a minha teologia, na verdade, como é que é a minha teologia ou como é que é a minha soteriologia? Porque teologia não se fala de teologia, se fala de teologias. A teologia não é um texto inspirado, ela é pensamento humano. Texto inspirado é a Sagrada Escritura. Teologia são pensamentos. É o theos logado, né? É a logia de Deus, é a lógica de Deus, é a gente pensar em como será, ou de que maneira Deus imaginou aquilo que está escrito. Nós fazemos teologia, nós procuramos lógicas. E acho que quem se fecha assim, na minha ótica, né? Mas quem sou eu na fila do pão? Eu sou só o Zé. Então, na minha ótica, eu posso sim olhar para muitas coisas maravilhosas de todos os lados. Agora, essa pergunta não é sobre teologia de uma maneira ampla, é sobre soteriologia. Se eu sou um calvinista ou um arminiano. Na soteriologia, eu sou um católico. Porque, para o católico, a salvação é um mistério. Ok, ela é pela graça, ela é uma dádiva de Deus. Ok. Eclectos, está na Bíblia. Paulo falou sobre os eleitos. Mas eu não consigo perscrutar a mente de Deus para saber quem, por quê, de que forma ele elegeu. E para mim, eu acho que eu me sinto como alguém que quer entrar numa área que não é minha. A salvação é uma coisa de cima para baixo, não é de baixo para cima. Meu papel é pregar. Aliás, ele disse que eu sou um semeador, né? Então, apenas semeio. Eu semeio o evangelho. Eu entendo que a salvação é um movimento da graça de Deus. Não é meu mérito. O mérito é da cruz. Isso eu compreendo perfeitamente. Agora, a ordo salutis, eu tenho, às vezes, algumas opiniões. A minha opinião sobre o fato de que eu só creio porque Deus me fez crer, eu tenho uma dificuldade com isso. Mas isso é apenas um assunto acadêmico, né? Isso vale na classe, na sala de aula e na academia, né? Na igreja, eu sou um semeador. Para mim, pouco importa se Deus elegeu, se é predestinado ou se é a pessoa que escolheu. Isso é uma coisa de Deus, não é minha. Essa teologia é do céu e não da terra. Essa é a minha maneira de pensar. Então, as pessoas são livres para pensarem como elas quiserem. Então, eu prefiro crer que é um mistério, apesar de eu entender que é pela graça, não é mérito meu. Nesse aspecto, alguns acham que eu estou mais perto dos reformados do que dos arminianos, né, dos calvinistas. Mas ok. Mas eu não me preocupo com isso. Isso não muda o anúncio do evangelho que eu faço. Para mim, não muda a paixão que eu tenho por quem está perdido. Isso não muda a dor que eu sinto de ver o caos e a destruição no mundo. Isso, para mim, não muda a compaixão por alguém que não conhece Cristo. Eu continuo semeando. Tem pessoas dentro de igrejas que não conhecem a Cristo ainda? Pode ser. Dentro de igreja, qual igreja está falando? Do prédio, você disse? Prédios, instituições, Do CNPJ. prédio é possível. Sim, isso é possível. É possível. É possível a pessoa estar dentro do prédio da igreja assistindo o culto e não crer em Jesus. É possível ela até está pregando, ou até cantando e não crê em Jesus. Eu já vi isso também. Nossa, tem uma pergunta aqui. Bom, chegou. Vou fazer do jeito que tá. Se você se sentir confortável em responder, tudo bem. Se não, ok. Travou? Será que o Zé travou? Agora Voltou. voltou. Tá. Agora voltou. Vamos lá, vamos à pergunta. Zé, Alexandre Opazan, não conheço. Fez uns vídeos na internet falando sobre a origem das batidas musicais e, na visão dele, a batida do funk são batidas que trazem espíritos. Qual a sua visão sobre isso? Não conheço esse Alexandre Opazan.
Aposan. Opa, não sei. Alexandre Não é sei, cara. Aposan. Eu não. Uma batida que atrai espírito, com todo respeito à pessoa que falou. Primeiro que espírito a gente atrai. Você acha que tem uma música que eu atraio o espírito de Deus? Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha mesmo que eu atraio Deus com a minha música, com a minha canção no culto? Quando eu canto, Deus vem? Ou seria Deus? É Deus que existe dentro do meu culto? Ou eu que existo em Deus? Quem é maior aqui? Porque, pelo menos em Colossenses capítulo 1, diz que, a partir do verso 13 em diante, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Nele foram criadas todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou Atos 17, 28, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Como é que eu posso invocar alguém que habita em mim? Como é que eu posso achar que a minha música chama alguém se eu vivo nele? Não é ele que vive em mim, ele é maior do que eu. É nele que eu existo. Ele é maior do que o tempo, ele é maior do que a existência. Ele é maior do que o cosmos. Ele se assenta nos céus e a terra é o estribilho dos seus pés, o estrado dos seus pés. Ele é Senhor que está em todo lugar. Se eu subir ao céu, lá ele estará. Salmo 139. Se eu for até a profundidade da terra, ele vai estar lá. Se eu pegar as asas da alvorada, correr até as extremidades da terra, até ali Deus estará. É impossível eu fugir da sua presença. Não é a presença dele que vem até mim. Eu existo dentro da presença dele, porque ele é eterno. E a existência é um sopro para ele. Para ele, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Para ele, Gênesis 1:1 e Apocalipse 21 são as duas páginas coladas. O tempo é nada diante de Deus. Como é que eu acho que uma música atrai Deus? E assim, eu acreditar que existe... Agora, eu acreditar que existe um tipo de som que atrai um espírito. Deus procura corações onde ele possa fazer prosperar a sua palavra. Assim como também Satanás se aproxima de corações ou de pessoas que querem aquilo que ele quer. Porque se eu for pensar dessa forma, se eu for materializar a espiritualidade, eu vou começar a criar mandingas. E isso é um sincretismo religioso. Com todo respeito à pessoa que fala isso, um sincretismo religioso. E ainda que algum tipo de religião queira se apropriar musicalmente, ritmicamente de alguma coisa para dizer que isso é de Deus ou isso não é, tudo que está nesse mundo é de Deus. Até o diabo é de Deus, porque ele também é uma criatura de Deus. Satanás é o Satanás de Deus. E que Deus, com um sopro da sua boca, o destruirá. Então, eu não creio nisso. Muito bom. Eu não conhecia também, mas nos comentários aqui, acho que a galera mais jovem falou que ele é ex-baterista de Oficina G3, eu acho que é isso. Que eu também lembro ter ouvido, mas ok, está respondido, eu acho que a pergunta é feita. Bom, enfim, nós temos uma questão muito... Gente, isso está em alta, hein? Vou perguntar para ele, mas vamos aguardar o conforto também. Qual que é a sua visão sobre o neopentecostalismo? Pastor Bruno é arminiano? Sou. Clássico, tá? Não wesleyano. O neopentecostalismo é uma cosmovisão. Na minha maneira de pensar a teologia. O neopentecostalismo é uma cosmovisão. É uma apropriação do texto segundo uma narrativa pré-existente. A gente teria que gastar tempo aqui, porque eu vivi muito tempo dentro do neopentecostalismo. Então você tem dentro dele movimentos da teologia da prosperidade, tem muito triunfalismo, você tem uma meritocracia muito forte. Então eu não posso, na minha maneira de pensar, desenvolver isso como uma teologia a partir do texto, porque o texto não me dá base para essas coisas. Então eu creio que essa é uma apropriação do texto por uma cosmovisão que não está fundamentada nos pilares da cosmovisão cristã.
Veja, eu não estou dizendo que as pessoas não creem em Jesus e que nem que não sejam de Cristo, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que esse conjunto de crenças, na minha maneira de pensar, é uma cosmovisão e não uma teologia. Tem uma bagunça aí na cabeça das pessoas, Zé, que é, tá, o que define uma igreja neopentecostal? O que é uma igreja neopentecostal? O primeiro passo é que a primeira coisa é que ela é pentecostal. Ela tem a crença, a sua pneumatologia tem os dons do Espírito, não cessacionista, apesar de que eu também não sou, mas principalmente as manifestações de línguas, profecias, revelações, elas têm um lugar central no culto. Porque se você for num culto e não tiver uma língua estranha, uma profecia, uma revelação, não é um culto pentecostal, neopentecostal. Né? O neopentecostalismo, ele tem contornos da teologia da prosperidade, ele tem contornos dentro dessa razão de causa e efeito. Por isso que o coaching se deu tão bem dentro do neopentecostalismo. Ele é muito pós-moderno, sensitivo, experimental, e ele também tem, muita coisa, tá? Mas estou falando aqui rapidamente. Ele também tem traços do comércio com o sagrado, de que com valores da materialidade humana eu consigo adquirir benesses e benefícios de Deus. Tem uma série de coisas. Tem o movimento apostólico que é abraçado. Tem também uma nova patrística, os novos pais. Há batalha espiritual, quebra de maldições, tem uma série de elementos veterotestamentários também, um modelo de liderança veterotestamentário, é muito forte na personificação do líder como sendo um mediador entre Deus e a igreja, quase que assumindo o papel de Cristo, em alguns momentos também acaba assumindo, como sendo também alguém que, como um guru, eu estou falando algumas características, tá? Algumas têm todas, algumas têm algumas. Enfim, o neopentecostalismo é bem, e é o que a gente mais tem, talvez, majoritariamente, esse triunfalismo é o que mais a gente tem no movimento evangélico brasileiro, né? Perfeito. Existem autores que escreveram sobre isso. Eu não tenho nenhuma linguagem teórica para falar muito sobre isso. Eu falo mais da minha experiência do que eu passei, né? Okay. Você já teve experiência, assim, você disse que acredita nos dons espirituais, né? Você tem experiências com dom espiritual? Sim. Alguma que o senhor poderia contar? Todos os dons do Espírito, para mim, existem. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Você orar por alguém, essa pessoa ser curada. Eu só não creio no dom de línguas como uma língua estranha. Eu creio no dom de línguas como aconteceu no Pentecostes. No Pentecostes, Pedro estava pregando e cada um ouvia na sua própria língua. E esse foi um grande mistério. Para mim, o dom de línguas é um dom missional. Ele quebra barreiras. O dom de línguas de Pentecostes é o inverso de Babel. Em Babel, os homens queriam chegar até o topo para serem gloriosos e ocuparem quase um lugar de Deus, e Deus confundiu as línguas. Mas no Pentecostes, que a gente glorifica e fala das grandezas de Deus, ele as unificou. Então, a profecia, eu creio na profecia não como os pentecostais creem. Eu creio na profecia como o anúncio da palavra que vem de Deus. Portanto, quando eu prego, eu estou profetizando. Ah, mas Deus pode te dar uma palavra que edifique alguém e te dê conhecimento sobre algo? Eu creio que sim. Também já vi isso e já vivenciei isso também. Mas eu não faço disso um sensacionalismo, eu não comercializo isso, não me preocupo se isso existe no culto. Nossa celebração é louvor e ensino da palavra, só. Não centralizamos o dom como o ponto central do culto e da celebração, mas eu não me julgo um pentecostal. Tem uma Portanto, pergunta aqui. o problema é quando as pessoas falam de dom do Espírito,
é porque elas acham que se eu creio no dom, eu tenho que ser igual ao pentecostal é. Eu não posso crer no dom numa outra perspectiva, né? Então, Perfeito, é isso. perfeito. Eu vou para uma última pergunta, Sim. porque o tempo no Instagram, gente, é só de 1 hora, infelizmente. Mas vou, se for o caso, convidar novamente o Zé Bruno para voltar com a gente. Vai ser mais uma vez um prazer. Bom, essa pergunta é a nossa maioria, a maioria dos alunos e dos que acompanham o Alex são da congregação, né? Eu não sei se você conhece a congregação de forma profunda ou superficial. E a pergunta, Não gente, muito. não se... O Tá. meu, o meu avô era da Congregação Cristã do Brasil, meu Ah, sim. avô. Mas eu conheci pouco, eu era pequeno, depois ele faleceu, mas ele era da congregação. Perfeito. Assim, 90% dos alunos da escola ou foram ou são de lá. Os outros 10% normalmente é Assembleia de Deus e etc, né? Tem uma pergunta aqui, vou pedir para os queridos da CCB não se ofendam com a pergunta e nem com a eventual resposta. Bom, na minha igreja, Zé, tá? Todo mundo está chamando de Zé agora, tiraram o pastor e o senhor, viu? Tá, ganharam, Zé. Na minha igreja, CCB, o culto gira em torno de revelações. Nós vamos para buscar revelações. É isso que você disse que é errado? Eu só vou colocar assim, para essa pessoa, essa pergunta é muito genuína e extremamente pesada, tá? Veja, em nenhum momento eu usei a palavra certo e errado. A pessoa está usando essa palavra, eu não usei essa palavra. Você é livre para você fazer o que você quiser. Nós não vivemos nem numa ditadura política, nem numa ditadura religiosa. Não tem nenhum ayatolá no Brasil, e tomara que não tenha. E não temos também nenhum governante que vai colocar a goela abaixo uma religião em cima do povo, graças a Deus. Então, você crê no que você quiser, o Brasil é um país livre. Você pode fazer o culto do jeito que você quiser, você pode crer em Deus, pode não crer em Deus, você pode cultuar de qualquer religião que você tiver. Você pode ser hindu, pode ter um animal sagrado, a vaca é sagrada, você pode ser do candomblé, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser pentecostal, neopentecostal, calvinista, arminiano, batista, assembleia, você pode fazer o que você quiser. Aí você fala assim, mas o que é certo e o que é errado? Gente, eu não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para falar do Evangelho. Na minha ótica, cultuar a Deus. Aliás, eu nem uso a palavra culto lá na igreja. Eu gosto de usar a palavra celebração. Porque Romanos capítulo 12, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o vosso culto racional. Vamos entender que o Brasil português é muito rebuscado, né? Apresentar o meu corpo como um sacrifício a Deus, apresentar a minha vida, os meus desejos. Essa é a lógica do meu culto. O lógico em latreiem, que está escrito ali, o culto, que nós traduzimos como culto racional na língua portuguesa, a lógica do nosso culto é a nossa vida apresentada a Deus. Culto não acontece quando eu vou no domingo na igreja. Ali acontece uma celebração, onde todos os cultos se unem para louvar a Deus. Porque culto é a minha vida. Deus não se agrada porque eu fui no domingo, cantei e entreguei um dinheirinho. E na segunda, terça, quarta, quinta, sexta eu vivo o que eu quiser. Isso não é... O culto não é um lugar que eu frequento, não é uma coisa que eu faço. O culto é a minha vida. E o meu louvor é a minha ética, é o meu comportamento. Portanto, nós somos cultos vivos. Nós somos gente que é um incenso diário e constante diante de Deus. Não é a música que eu canto, a pregação que eu ouço que agrada a Deus. A maneira como eu educo meu filho agrada a Deus. A maneira como eu me comporto agrada a Deus. A maneira como eu me santifico agrada a Deus. Como eu trato a minha esposa, como eu trato o meu funcionário, meu patrão, o bom dia que eu dou para o funcionário, que eu trato a pessoa no estacionamento, no posto de gasolina, o meu testemunho, a minha maneira de viver, minha honestidade, minha justiça, minha ética. Eu exalo adoração e louvor, porque todo dia aquilo que eu oro dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, está acontecendo comigo em todo dia. Então é isso que é agradável a Deus, não é o dia que eu vou lá cantar. Então eu estou dizendo que
existe certo e errado, o que existe é uma concepção, o que é culto para você. Então o culto é a minha vida. E o meu louvor não é a música que eu canto no domingo. É tudo que eu faço para a glória de Deus. Eu trabalho para a glória de Deus. Eu vivo para a glória, eu me visto para a glória de Deus. Tudo que eu penso é para a glória de Deus. A maneira como eu convivo com pessoas é para a glória de Deus. O meu consumo também de maneira correta é para a glória de Deus. A maneira como eu recolho o lixo é para a glória de Deus. Aqui em casa eu faço o recolhimento de lixo orgânico e lixo, porque eu entendo que isso é bom para a natureza, é bom para o cosmos. E Deus deu a terra para a gente cuidar. A minha ecologia é para a glória de Deus. Então, não é só a música que eu canto. Então, o domingo, para mim, é uma celebração. É quando todos os cultos que vivem 7 dias por semana, 24 horas por dia, sendo um culto de adoração a Deus em tudo que fazem, tendo uma ética e um comportamento que é um louvor a Deus em tudo que fazem, se reúnem no domingo. Os cultos se reúnem para celebrar. Eu costumo dizer na igreja, quando acaba a nossa celebração, você sai por aquela porta e começa o seu culto. Ali é que Deus... Se eu fosse Deus, eu não estava nem um pouco preocupado com o que acontece no domingo dentro da igreja. Eu quero saber qual é a sua vida. Quando ninguém te vê. Quando não tem pastor, nem irmão dizendo glória a Deus e aleluia do seu lado. Quando você não é um personagem de terno, gravata, de roupinha. Acho que se eu fosse Deus, eu não estaria nem aí com o que acontece. No domingo eu saía de folga, eu ia para a praia. Eu quero saber quem é você. Eu não quero saber o que você faz de maneira ritualística. Eu quero saber quem você é na sua alma e no seu espírito. Portanto, o culto é uma... Para mim, eu não chamo de culto, é uma grande celebração. A gente fala culto, eu vou no culto no domingo de uma maneira corriqueira, mas eu imagino como uma grande celebração. Culto é a nossa vida. Agora, o lugar que eu frequento, vou chamar assim, o lugar que eu frequento, ele deve ser um lugar que faz sentido na sua lógica de celebração, contudo, o que eu vivo de segunda a sábado, 24 horas por dia. O ajuntamento dos cristãos num endereço que a gente chama de igreja para fazer uma celebração naquele prédio, aquele ajuntamento é de pessoas que se imaginam da mesma forma. Portanto, Deus não é alguém que eu busco, ele habita dentro de mim. Eu não vou em um lugar para procurá-lo, ele está em qualquer lugar. Eu não estou lá porque eu quero algo em troca. Eu estou lá porque eu amo a Deus. Eu estou lá porque eu congrego, porque eu amo meus irmãos. Porque o meu dom, aquele que ensina, aquele que exorta, aquele que prega, aquele que semeia, está todo mundo ali se dedicando uns aos outros. Eu prego, o outro recebe na porta, o outro canta, outro dá aula para as crianças, outro discipula. Nossos dons nos edificam. Por isso a gente se reúne. Eu não me reúno para conseguir alguma coisa de Deus. Eu me reúno com os meus irmãos porque eu já tenho uma vida de Deus. Porque ali a gente celebra o reino de Deus entre nós. Ali a gente celebra a vida em torno do Evangelho, em torno da mesa do Cordeiro. Eu não vou lá para conseguir alguma coisa, para alcançar alguma coisa. Eu estou junto com os meus irmãos porque todos nós fomos alcançados por Ele. Eu imagino dessa forma. Brilhante. Temos um minuto, infelizmente. Obviamente você é o convidado, mas eu vou transmitir uma frase aqui de John Wesley, né? John Wesley disse que a minha paróquia é o mundo. O jeito que ele vivia era a paróquia dele, assim ele disse. Inclusive postamos isso esses dias. Uma palavra, uma consideração final, tendo em vista a nossa massa maior em algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, alguns em situações bem dramáticas. Não, o lugar que eu frequento, eu volto a dizer, é uma escolha, é só uma escolha. Não há nenhum texto na Bíblia que diz que existiria um endereço ou um prédio onde haveria mais bênção, onde teria mais Deus, mais Espírito. O endereço é só um lugar que eu escolho. É isso que eu deixo. Eu vivo no Evangelho. Que essa fatia da pizza aumente minha vida de leitura, de aprendizado, de estudo do Evangelho de Cristo, do seu reino. E aí esse lugar
que eu escolho é só um detalhe. Eu só vou encontrando pessoas que pensam como eu penso. Deus abençoe cada um na sua escolha. Ela é livre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês que acompanharam a gente. Deus abençoe Zé Bruno e acompanhe ele no Instagram também. Foi um grande prazer.